acho importante você falar um pouquinho como é que foi a sua experiência, porque durante a pandemia, eu acho que os diáconos foram extremamente exigidos. Não cobrados, mas exigidos por causa da circunstância de forma intensa. Eu diria que na nossa geração a gente nunca passou pelo cenário que a gente viveu aí nos últimos 2 anos e meio, onde todo mundo ficou em casa, sem poder se encontrar, sem poder trabalhar, e isso trouxe diversas necessidades para diversas pessoas. E eu percebi que houve uma mobilização de igrejas de diversas denominações, grandes, pequenas, médias. A nossa igreja ali, que é uma igreja pequena, a gente atendeu quase 100 famílias. Nós estamos falando de uma igreja de 130, 140 membros. E a gente conseguiu atender quase 100 famílias com cestas básicas por alguns meses. Como foi para você esse desafio nesse período? Olha, era o meu primeiro ano como secretário de Ação Social do presbitério. E veio uma pandemia, né? Confesso que no começo me senti, não que perdido, vamos dizer com medo. Acho que o medo é o que mais estava acontecendo, era o sentimento que mais imperava, digamos, ali. Só que daí eu comecei a perceber que tinha muita gente, e isso começar a perceber, porque você começava a conversar com um, conversar com o outro, e você começava a perceber que você escutava que tinha uma família que estava passando fome, que tinha ciclano que dependia, era autônomo e estava passando fome. Foi quando tivemos a ideia ali de juntar as 27 igrejas e criar um banco, né, de alimentos, né? E tivemos nesse banco de alimentos 5 pontos de arrecadação, onde que quando uma igreja necessitasse de ajuda, né, nós iríamos ajudar com a cesta básica. Conseguimos atender até os estudantes, bolsistas indígenas da Unicamp, né, várias comunidades, várias igrejas da região de Hortolândia. Cara, foi uma coisa assim que eu comecei a me sentir útil, porque eu não saía para trabalhar. Eu não podia ir para lugar nenhum. Sabia que um monte de gente estava passando necessidade. E também, ao mesmo tempo, a gente não conseguia, né, Daniel, visitar uma pessoa e levar, porque era aquela coisa assim, entregava a cesta básica, dava 4 passos para trás, a pessoa pegava. Então, a gente não conseguia. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu atender várias famílias mediante os bancos de alimento, que a gente começou a fazer um incentivo aos drive-thru, né, que fizemos aí. Então, assim, a partir daí eu comecei a ver comecei a me animar, né, também. Comecei a falar, poxa, que bacana que todo mundo, que a igreja, porque você fala assim, a igreja não colaborou? Cara, colaborou. Teve a mocidade, né, da nossa igreja, fez junto com a federação de mocidade, fez uma gincana, conseguimos 1,4 toneladas de alimento, cara. Justamente para quê? Para atender justamente o público que estava necessitando. Cara, que coisa mais gostosa do que essa? Então, a pandemia veio, o medo foi o primeiro sentimento. Mas a partir do momento que eu comecei a ver a igreja, não estou falando só de junta diaconal, estou falando da igreja mesmo, a colaborar, a fazer essas ações, cara, fiquei animado, fiquei feliz. E ali teve uma comoção muito grande da gente, porque a gente, acho que a igreja percebeu o que é ser igreja nessa pandemia. E você sabe que eu vi uma realidade social muito complexa na pandemia, porque não foi só a pessoa que está ali na comunidade carente passando necessidade. A gente chegou a entregar a cesta básica para gente que mora em condomínio fechado. Sim. Então, gente que esgotou todas as reservas dela, não tinha mais o que comer. Então, isso me chamou muita atenção, porque a gente teve que lidar com uma realidade que parecia, de certa forma, muito distante da gente, né? A tal ponto de você levar
cesta básica para famílias que, teoricamente, eram para ter condições de ajudar outros e não ser ajudado, né? Então foi realmente desafiador. Foi desafiador. Foi interessante que a gente viu também lá na nossa igreja a mobilização da igreja. Então, a gente fez assim alguns dias específicos para as famílias irem na igreja, retirar alimentos. Alguns casos, o pastor Silvano esteve lá com um dos diáconos, foi entregar até algumas comunidades carentes, ia lá, orava para essas famílias, tudo. Alguns membros iam na igreja também, pegavam a cesta básica para levar para as famílias. Então, não foi só um trabalho da junta diaconal, foi um movimento da igreja como um todo. Isso que é gostoso. E algo muito importante, né? Porque a gente tem que aprender a equilibrar o social com a proclamação do evangelho. Nenhum deles foram buscar cestas básicas na igreja sem sair com uma oração. Todos eles receberam oração. E isso é importante, Daniel. Porque já teve caso de morador de rua, na época da pandemia. Nós atendemos eles, ele pegar... E morador de rua vinha e não pedir roupa, não pedir alimento. Eles estavam com tanto medo que eles vinham pedir oração, cara. Oração. Você não quer uma blusa? Não, eu preciso de oração, porque eu tô com medo. Cara, dói, viu? A gente teve que lidar com uma realidade social complexa, que é a do nosso país, mas também com muitos problemas emocionais, né? Então, juntou as duas coisas, virou um turbilhão, né?